Bom dia a todos. Estamos muito contentes hoje. É um dia que estamos concluindo o livro de Daniel. É um livro muito especial. É um livro que encontramos muitos aspectos históricos, muitos aspectos importantes à nossa compreensão de como Deus dirige a história. É um livro que pusemos capítulo por capítulo aqui no nosso canal, com os nossos irmãos gideonitas. E agora estamos concluindo esse livro. Ele é um livro cheio de informação. Semana passada nós falamos sobre o capítulo que mostra uma guerra entre o Reino do Norte e o Reino do Sul. E no final, o irmão Daniel deu uma contribuição muito especial, mas nós já tínhamos parado de gravar, onde ele não está presente hoje. Eu vou apenas reproduzir um pouco das suas palavras. Mas no final do capítulo 11, ele nos leva a um período que nós ainda não vivemos, né? Do verso 40 até o verso 45 é um período que nós não vivemos ainda. É unânime entre os teólogos entender que esse verso vai se cumprir, né? Nós vamos entendê-lo daqui a alguns anos, quem sabe. Mesmo tendo algumas suposições, algumas colocações, analisando o quadro político do mundo, nós não temos uma certeza absoluta do que vai acontecer e como vai acontecer no aspecto político, né? Não no aspecto escatológico em relação à nossa experiência cristã. E, no entanto, foi colocado por ele, né? Gostaria que ele repetisse isso, mas ele não está conosco, de que existe um poder que aparentemente parece ser bom, né? Que é cristão, conhece a palavra de Deus. Existe um poder que é pagão, né? Que não tem influência com as coisas de Deus. E aparentemente existe um bom poder e um mau poder, fazendo referência ao norte e ao sul, né? Do capítulo 11. E então ele usou uma ilustração dizendo que é como se fosse uma tesoura, né? São duas lâminas indo para direções opostas, mas elas têm o mesmo objetivo, que é cortar. É como se o inimigo de Deus fizesse vários movimentos aparentemente bons, para que de alguma forma engane, como diz a Bíblia, nos últimos dias, os seus escolhidos, né? Então eu gostaria que você refletisse nisso. Esse texto de Daniel, capítulo 12, verso 1, que nós vamos ler agora, ele é um texto que tem que ser contextualizado para esse período futuro. Isso não aconteceu ainda. E Daniel 12 ele vai trazer uma visão no início de coisas que vão acontecer. Depois, o pedido de Deus para que ele selasse o livro. E depois, mais informação histórica mostrando que Deus sabia o que iria acontecer ainda na época de Daniel para os nossos dias. Então, é um livro muito especial, é um capítulo muito especial. E vamos ler, então, o verso primeiro, né? Eu vou colocar aqui, vou compartilhar o texto para a gente ler junto, tá? Não está muito grande, eu vou aumentar aqui um pouquinho, para que você possa acompanhar essa leitura. Vou aumentar um pouquinho aqui. Eu vou ler o verso 1 e 2, que aí já vai ajudar a gente a ter essa informação bem clara, né? Na nossa mente da leitura. Eu estou aumentando aqui o zoom, porque eu não pus ela numa transparência, só para a gente queira. Eu gosto dessa versão, nova versão internacional, né? Então vamos ler aí. Naquela ocasião, Miguel, o grande príncipe que protege o seu povo, se levantará. E haverá um tempo de angústia como nunca houve desde o início das nações até então. Mas aquela ocasião, o seu povo e todo aquele cujo nome está escrito no livro será aberto.
Eu gostaria de me deter nesse primeiro verso, porque tem muita informação, a gente precisa delimitar algumas coisas aqui. Primeiro, quem é Miguel? Né? Miguel aparece no capítulo 10, aparece em Apocalipse capítulo 12, aparece em Judas, né? Na ressurreição de Moisés. Miguel é um nome muito especial. Em hebraico e grego é Micael, né? Miguel foi o aportuguesamento da palavra Micael. Portanto, tanto esses nomes, Michael, Michel, né? Micail e Miguel, são todos da mesma origem. E o significado não é uma pergunta, é uma afirmação. É aquele que é como Deus. Por que eu quero trazer essa informação muito específica para nós aqui? Primeiro, nós temos que voltar lá atrás. Quando o inimigo de Deus, no grande conflito, antes da criação da terra, quis ser igual a Deus. Isaías 14 e Ezequiel 28 falam que ele queria subir acima das alturas. Ele queria ser maior do que as estrelas. Ele estimava no seu coração como se for o coração de Deus. Então, quando Jesus se apresenta como Miguel, essa expressão, na verdade, é uma confirmação. Aquele que é como Deus, não aquele que queria ser como Deus. Então, quando a Bíblia fala que naquele tempo, naquela ocasião, Miguel vai se levantar, né? Estamos falando de Jesus Cristo, que não é aquele que tentou ser Deus, mas aquele que é Deus, embora tenha se tornado homem, embora aquele que tenha vindo para nos resgatar com o seu sangue. Então, Miguel aqui é uma afirmação, não é simplesmente um nome, né? Naquele tempo se levantará aquele que é Deus, né? Não como uma pergunta, mas como uma afirmação. Muitos teólogos colocam Miguel como uma pergunta: quem é como Deus? E agora, olhando aqui para a palavra, né? Não tem como ser uma pergunta, uma única palavra, uma tradução de um nome, né? Então é uma afirmação. Então podíamos traduzir assim: naquela ocasião, aquele que é Deus, né? O grande príncipe, está falando de Cristo aqui, né? Jesus é chamado em Isaías 9:6 do príncipe da paz. Está se referindo aqui a Jesus Cristo sem nenhuma dúvida, né? Então, quer dizer, Jesus se levanta. E aqui eu tenho um texto interessante. Se você for a Daniel capítulo 7, verso 9 e 10, que eu vou fazer apenas menção, depois você pode ler na sua Bíblia, eu vou falar de cor aqui, né? Somente no verso 10 ali, Deus está descrevendo a cena do juízo. E na cena do juízo, a Bíblia fala que, no capítulo 7, né, 9 e 10, e eu continuei olhando, é que foram postos uns tronos. E o ancião de dia se assentou, e sua cabeça era branca como a lã. E aí vem falando que a sua vestimenta era pura, era branca. E havia uma roda de fogo que saía e emanava diante dele, né? Um rio de fogo que saía e emanava diante dele. Milhares e milhares o serviam. Milhares e milhares assistiam diante dele. Assentou-se para o julgamento, os livros foram abertos. Veja que a forma como, no capítulo 7, verso 9 e 10, Jesus é encontrado, ele é encontrado se assentando para o julgamento. Se você voltar mais no tempo, Atos capítulo 7, você vai ver que Estevão olha para o céu, lá para o verso 52, 53, e que ele vê Jesus em pé à direita de Deus. E quando ele vê Jesus em pé à direita de Deus, está fazendo referência de Jesus estar ao lado de Deus, mas na posição em pé. No capítulo 7, verso 9 e 10 de Daniel, você vê Jesus se assentando para o julgamento. E nós identificamos esse período que começa em 1844. Mas aqui no capítulo 12, verso 1, diz que ele vai se levantar. Se levantar aqui tem uma dupla interpretação, né? Se levantar no sentido de defender, né? De proteger, como o texto fala. Mas nós encontramos um período muito claro aqui. Quando ele se levanta do julgamento, o julgamento acaba, a porta da graça se fecha. Se cumpre o que está lá em Apocalipse capítulo 13 e capítulo 14, que de um lado vai ter pessoas marcadas com a marca da besta e de outro lado vai ter pessoas seladas com o selo de Deus.
haverá uma divisão clara no mundo entre dois grandes grupos, né? Um será o grupo que estará do lado de Deus, selado com o selo de Deus. A palavra é selo ali em Apocalipse. Do outro lado estarão aqueles marcados com a marca da besta. E quem serão os selados? São aqueles que estão escritos no livro da vida. E quem são os marcados? São aqueles que foram ou apagados ou nem escreveram o seu nome no livro da vida. Então, nós temos aqui no capítulo 12, verso 1, uma conexão clara com Apocalipse 13, Apocalipse 14, aonde a Bíblia relata com clareza aqui, e jogando também Apocalipse 22, 11, um texto diz que continue o justo praticando a justiça e o ímpio praticando a injustiça, um contexto de fechamento da porta da graça, aonde Deus terá os seus selados. E não aqueles, digamos assim, Deus se levanta para defender qualquer um, mas agora Deus se levanta para defender aqueles que escolheram estar do lado de Deus. E nós encontramos aqui, então, a ideia clara de que a porta da graça está fechada, o juízo terminou, ele se levanta, porque agora ele tem um trabalho para ser feito, que é proteger o seu povo, aqueles que foram selados com o selo de Deus. Então, eu preciso entender esse texto para o futuro. Eu preciso entender esse texto para o momento em que a porta da graça for fechada e Deus, então, vai intervir. Então, vem as pragas, né? As pragas, elas servem para Deus mandando sobre os ímpios para dar libertação aos justos. É Deus trabalhando para defender o seu povo. Então, esse contexto é unânime, né? Nos teólogos da igreja adventista, que ele é um cumprimento do fechamento, do final do fechamento, na hora que Deus fecha a porta da graça e termina o juízo. E aí a Bíblia fala que haverá um tempo de angústia qual nunca houve, desde o início daquelas nações até então. Quer dizer, vai ser um período muito difícil. Mas naquela ocasião, o seu povo, ou seja, os selados, todo aquele cujo nome está escrito no livro será liberto. Ou seja, há um momento claro aqui de libertação. Há um momento claro em que o próprio Jesus vai estar nos defendendo nesse momento. Meu pai sempre ouve as minhas lives aqui, né? Depois ele assiste. E ele deve se lembrar, quando eu era criança, eu passei por um momento assim que eu ouvia os pregadores, né? E eles falavam de perseguição. E quem é mais antigo na igreja, lembra-se que falava muito de perseguição, né? E eu tinha medo, eu tinha muito medo. Quando criança, a perseguição me causava medo, né? Eu não tinha compreensão. E aí apareceu lá um filme na televisão chamado 666, e as pessoas da igreja disseram: tá vendo? É isso que está acontecendo, vai começar a perseguição. E aquilo me deu muita angústia na época, né? Mas quando nós pensamos que o próprio Jesus Cristo vai estar à frente, nos defendendo, para que ter medo? A nossa angústia talvez vai ser pelas nossas incertezas, né? Você se lembra que Jacó, ele passa, Jesus faz essa comparação da angústia de Jacó com esse período em São Mateus 24. A angústia dele era se o irmão iria perdoá-lo, né? A angústia dele se Deus havia perdoado ele. E então ele tem aquele encontro, né, no Val do Jaboque, em que ele luta com Deus, Deus muda o seu nome, Deus muda a sua identidade. É uma história muito bonita, tem muitas lições para serem tiradas. Mas ele passou uma noite lutando com Deus. E talvez muitos dos filhos de Deus, mesmo já sendo selados com o selo de Deus, passarão dias, né, lutando com eles mesmos para compreender, né, que estão ou não estão, mesmo sendo perseguidos do lado do povo de Deus. E também haverá um momento de angústia, não só por causa disso, mas porque o inimigo de Deus estará perseguindo os filhos de Deus, né? E nós seremos o povo de Deus, aqueles que estiverem do lado de Deus, que no livro da vida, sendo perseguidos.
Mas não podemos nos esquecer que nós temos o próprio Senhor Jesus Cristo nos defendendo nesse momento. É como se Jesus dissesse: esses são os meus e ninguém toca neles, né? Que privilégio nós vamos ter nesse momento. E junto com esse momento de angústia, o qual será curto, vai ser um pequeno período, não acreditamos que será grande, porque Jesus fala que se nesses dias eles não fossem abreviados, né, ninguém se salvaria. Aparece, então, é claro que aqui estamos falando dos livros do céu, o livro da vida, o livro do memorial, o livro do pecado. Temos aí um assunto desse gravado sobre o juízo de Deus. Mas aqui, nós temos já na parte final da história, um povo selado, protegido pelo próprio Senhor Jesus Cristo. E uma das pragas, que é a sexta praga, ela faz menção à queda da Babilônia, né? A Bíblia fala que o anjo tocou sobre as águas do rio Eufrates e ela secou. E foi preparar o caminho para os reis do Oriente, né? Essa praga é uma praga figurada, que nos faz lembrança ao capítulo 5, que nós já estudamos aqui, aonde, ao ele secar o rio Eufrates, ele derruba a Babilônia, né? E então vem os medo-persas e invadem. O que quer dizer isso? A Bíblia fala que a Babilônia vai ser desmascarada, vai ser destruída. Nesse momento, as verdades vão ser reveladas. E muitos daqueles que acreditaram em falsos profetas, né, que era a Babilônia, essa junção de várias mentiras, e que o irmão Daniel já está com a gente aqui, na semana passada fez menção a essa multidão de doutrinas que nós temos hoje, né, de ideias, eles serão desmascarados. E aí, então, quando o rio Eufrates seca, a Babilônia cai. E a Bíblia tem uma profecia lá nas três mensagens angélicas: caiu a Babilônia. A Babilônia é mentira, né? São as falsas doutrinas. E quando homens descobrirem que foram enganados por falsos líderes, eles irão ter um ódio tão grande desses líderes que vão deixar de perseguir os verdadeiros filhos de Deus, né? Porque eles vão perseguir quem ensinou eles errado. Então virá um tempo de muita luta, de muita dor, de muito sofrimento, de muita batalha, mas Jesus estará com a gente. E é nesse contexto que, antes da volta de Cristo, acontece o que nós chamamos de ressurreição especial. Veja o verso 2. Multidões que dormem no pó da terra acordarão. Algumas versões dizem: muitos que dormem no pó da terra acordarão. Uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Veja que lá em João, capítulo 5, vou colocar aqui, creio que você vai conseguir ver também, São João, capítulo 5, verso 38, não, acho que é verso 28 e 29, vamos ver se é isso aqui. Nós encontramos a ideia também de que todos, né? Então veja que é diferente aqui o verso, né? O verso 28 e 29 de São João, capítulo 5, diz assim: ó, não fiquem admirados com isto, pois está chegando a hora em que todos, veja que lá está dizendo muitos, né? Olha a diferença, que estiverem nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. E os que fizeram o bem, restarão para a vida. Veja que aqui existe uma única ressurreição para a vida. E uma outra, os que fizeram mal, restarão para serem condenados. Esse texto, eles nos mostram duas ressurreições distintas. Uma, que é dos bons, daqueles que aceitaram a Cristo, dos justos, e a outra dos ímpios, que rejeitaram a Cristo. São duas ressurreições diferentes. Se você vai a Apocalipse, a Bíblia fala que bem-aventurado é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Então haverá uma ressurreição no momento da volta de Cristo, em que Deus vai chamar aqueles que morreram em Cristo, que estão com seus nomes escritos no livro da vida e que já morreram. E a Bíblia fala em Tessalonicenses que os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, 1 Tessalonicenses capítulo 4, versos de 13 a 16, as sepulturas vão se abrir e eles irão ressuscitar, incorruptíveis, de acordo com 1 Coríntios capítulo 15.
E é nessa ressurreição, chamada primeira da Bíblia, que acontece no momento da volta de Cristo, que muitos daqueles que estão mortos em Cristo vão ressuscitar. Todos, né? Melhor, todos irão ressuscitar para a vida eterna. E outros vão permanecer mortos, até que se cumpra os mil anos. Apocalipse capítulo 20, verso 5. E depois que passar os 1000 anos, os ímpios vão ressuscitar, vão tentar lutar contra a cidade de Deus e serão então condenados, eles irão entender a sua condenação. Mas veja que, voltando aqui para o texto de Daniel, capítulo 12, verso 1, né? Nós vamos encontrar uma única ressurreição contendo as duas ideias. Nós temos aqui uma única ressurreição contendo tanto justos, né, quanto ímpios. Então, não estamos falando da mesma ressurreição. Nós estamos falando do momento antes da volta de Cristo, um pouco antes da volta de Cristo. Então, o que a Bíblia chama de primeira ressurreição, ou a ressurreição dos justos, que está em João e está em Apocalipse, e também é descrito em 1 Coríntios 15 e 1 Tessalonicenses capítulo 4, que eu já fiz menção aqui, é uma ressurreição dos justos no momento da volta de Cristo. É uma ressurreição única. Agora, a Bíblia fala que, passados os 1000 anos, nós teremos a ressurreição dos ímpios. Mas aqui, multidões, muitos, né? Algumas Bíblias trazem a expressão muito. Nós temos uma única ressurreição com dois grupos. O que não estamos falando das mesmas duas ressurreições encontradas nesses dois, nessa explicação anterior que eu dei. Então, note, haverá uma ressurreição especial. Uns vão restar para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. E aí, corroborando com essa ideia, a Bíblia fala que Jesus lá, quando olhou para aqueles que estavam maltratando ele na cruz, disse: olha, um dia vocês vão ver Jesus à direita, o Filho do Homem à direita de Deus, né? Voltando nas nuvens dos céus. E Apocalipse 1,7 diz que eis que vem com as nuvens e todo olho verá, até mesmo aqueles que transpassaram, fazendo menção àqueles que foram inimigos de Deus, inimigos de Cristo, que sacrificaram a Cristo e que estarão vivos por ocasião da volta de Cristo. Mas eles já não morreram? Sim. É aqui que eles ressuscitam, um pouco antes da volta de Cristo. E muitos outros ressuscitarão também do pó para se aliar ao povo de Deus nessa grande perseguição que será muito breve até a volta de Cristo. Então, nesse capítulo 12, verso 1 e 2, nós encontramos aqui muita informação, muitos dados importantes para entendermos que essa profecia ainda vai se cumprir e que haverá uma ressurreição especial. Haverá, de acordo com Apocalipse, pragas. Haverá, de acordo com São Mateus 24, momento de angústia. E haverá um tempo em que o próprio Senhor irá defender os seus filhos. Quando as pragas caem, é uma intervenção de Cristo, assim como no Egito Antigo, o próprio Senhor Jesus mandou as pragas para libertar o povo. Nós encontraremos aqui uma libertação através do próprio Senhor Jesus Cristo, mandando pragas que estão descritas no capítulo 16 de Apocalipse. Então, nós conseguimos linkar aqui o livro de Daniel com o livro de Apocalipse, trazendo isso de maneira muito clara dentro do texto bíblico aqui. Agora, o verso 3 é um texto bonito, né? Que diz: aqueles que são sábios, e sábios aqui são aqueles que obedecem à vontade de Cristo. Nós temos que lembrar da frase de Cristo no final do sermão da montanha, né? Aqueles que ouvem as minhas palavras e não põem em prática são comparados a homens insensatos que construíram a sua casa sobre a areia. E vem a chuva e derruba a casa. São Mateus capítulo 7, verso 24 a 27. Mas aqueles que ouvem as minhas palavras e põem em prática, e aqui está a grande diferença, né? É uma pergunta que a gente tem que fazer para nós mesmos. Você está ouvindo a palavra de Deus, mas está colocando em prática a palavra de Deus? Né? Se você estiver colocando em prática a palavra de Deus, obedecendo, fazendo o que Deus pede, mudando os seus hábitos, né? Fazendo com o poder de Deus
algo que as pessoas possam ver e que você possa ser diante de Deus reto e justo, né? Veja que nós somos pecadores, nós temos nossas fraquezas, mas quando nós buscamos a Deus, Ele nos liberta dos nossos pecados, Ele transforma a nossa vida. Então, os sábios são aqueles que ouvem as palavras e põem em prática, né? E qual é a promessa que Deus faz aqui? Interessante que o livro de Daniel, o livro de Apocalipse é cheio de promessas, né? Reluzirão como o fulgor do céu. E aqueles que conduzem muitos à justiça serão como estrelas para todo sempre. Então veja que promessa linda, né? Daniel foi um desses que viveu sua vida para testemunhar. Vários episódios ele teve ali diante dele a morte por obedecer ou não a palavra de Deus, mas se manteve firme. E aqui agora no finalzinho da vida dele, né? Há um conceito que ele escreveu isso nos últimos anos ali da sua vida. Deus fala para ele, olha, assim como você, muitos homens que forem sábios, que obedecerem a palavra, né, eles vão ser, de alguma forma, receberam a promessa, né? Como serão como estrelas, né? E brilharão, né? Terão um brilho de Deus nas suas vidas, tanto aqui nesse mundo quanto na vida eterna, né? Nós teremos durante a eternidade, né? Nós teremos lá no céu pessoas que terão um galardão maior e outro menor, porque a Bíblia fala que cada um vai ser julgado e vai ser tido como maior ou menor no reino de Deus, né? Lá em São Mateus, quando a Bíblia fala que não vinha abrogar a lei, nem rasgar a lei, né? Mas vim para cumprir. Todo aquele que ensinar as minhas palavras da maneira como está, serão considerados maior no reino dos céus, mas aqueles que tirarem palavras ou colocarem palavras ou letras serão considerados menores no reino dos céus. Você encontra isso em São Mateus capítulo 5, 17 a 20. Então, nós teremos um galardão maior ou menor, né? De acordo com as nossas escolhas. E as nossas escolhas aliadas ao poder de Deus. Ninguém vai para o céu porque é bom. Ninguém vai para o céu pela sua própria justiça. Ninguém vai para o céu porque fez mais obras boas do que ruins. Nós vamos para o céu pelos méritos de Cristo. A única forma de nós irmos para o céu, o único caminho é Jesus Cristo. Mas nós devemos nos preocupar em sermos testemunhas de Deus aqui na Terra. E teremos um galardão maior por isso, né? Quando chegarmos ao céu. E quando eu falo de galardão, talvez a proximidade com Cristo, né? Não é ter mais riqueza ou ter 2 ou 3 casas. Nós teremos a oportunidade de estar mais perto de Cristo e participar das coisas mais ativamente, né? Você encontra em Apocalipse lá os 4 seres viventes, depois você encontra os 24 anciões, depois você encontra os 144 mil, depois você encontra vários tipos de tribos, né? Dentro ali da estrutura do Apocalipse, quer dizer, mais perto ou mais distante de Cristo, né? Enfim, mas não para criar inveja em um e outro, mas apenas para que Deus possa recompensá-los, né? Pelas suas escolhas. E aí vem o verso 4. Mas você, Daniel, feche com um selo as palavras desse livro, até o tempo do fim. Muitos irão por todo lado em busca de maior conhecimento, né? É interessante esse verso 4, porque esse livro selado ele vai aparecer lá em Apocalipse. Apocalipse capítulo 10 fala que foi aberto esse livro, né? E esse livro só poderia ser aberto depois de um período. O próprio autor Daniel vai fazer menção nele ali à frente, então eu vou até deixar para usar apenas o texto de Daniel. Mas no capítulo 5 de Apocalipse, a Bíblia fala dos selos que são abertos, né? E no capítulo 10 de Apocalipse, nós encontramos o livro selado que foi aberto. E esse livro é o livro de Daniel, que profeticamente seria aberto apenas depois de 1798. Nós vamos entender essa data já já, né? Aqueles que têm acompanhado aqui no canal sabem até do que eu estou falando, né? No final da supremacia papal, nós vamos entender isso já já. Mas, quando eles abriram esse livro, lá em Apocalipse, que João fala que Deus mandou ele comer esse livro, não no sentido de comer fisicamente, né? Mas no sentido figurado. Comer no sentido de estudar, de entender, né? Os nossos primeiros pais aí da igreja,
antes da Igreja Adventista surgir, houve um movimento chamado Movimento Milerita, e eles comeram o livro de Daniel, eles entenderam muitas coisas do livro de Daniel. Não era a Igreja Adventista ainda, era um grupo de irmãos de várias igrejas, metodistas, batistas, presbiterianos, né, luteranos, anglicanos. Não existiam essas igrejas que nós temos hoje. Existia poucas igrejas, existiam os batistas do sétimo dia. E essas igrejas, elas, dada a pregação de Guilherme Miller nos Estados Unidos, outros pregaram em outros lugares, né? Fiore na Itália, Lacunza na Argentina. Houve vários pregadores que descobriram o livro de Daniel e, através do livro de Daniel, pregaram que Jesus ia voltar. Mas essa mensagem era doce na boca e depois amargo no estômago, né? Quando eles descobriram que eles não entenderam completamente a profecia e muitos sofreram com o grande desapontamento, porque Jesus não veio numa segunda-feira, dia 22 de outubro de 1844. Mas aqui estava o livro que João pretensamente recebe de Deus futuramente, por uma visão profética, que seria aberto primeiramente por Isaac Newton, um dos grandes cientistas da história, e depois por grandes por pessoas que se dedicaram a estudar, não somente William Miller, mas como muitos outros que viveram antes do desapontamento, visto que o mundo já tinha se cumprido várias profecias, como a queda das estrelas, o escurecimento do sol. Então, Deus falou, sela esse livro, não é para a sua época, é para quando? É para os nossos dias. Né? Então, nós devemos, e eu fico feliz porque pudemos estudar aqui o livro de Daniel. Claro que não concluímos e não conseguimos esgotar o assunto, tem muita informação, mas tentei trazer o básico aqui, né? E esse livro não está selado mais, ele está aberto. Ele já foi aberto para que eu e você nós possamos estudá-lo. Né? Então a Bíblia fala que muitos irão por todo lado em busca do maior conhecimento. Não somente o conhecimento da Bíblia, como também a gente vê que essa profecia se cumpre, né? Porque a ciência se multiplicará. Nos últimos 200 anos nós tivemos a invenção da lâmpada elétrica e hoje nós temos um satélite que nos conduz a todos os caminhos aqui na Terra. A ciência se multiplicou, né? Nós temos hoje um aparelho que a gente se comunica em qualquer lugar do mundo. Nós temos a internet, nós temos a comunicação como nunca nós tivemos na nossa história. A ciência se multiplicou, mas junto com a ciência houve a degradação, houve a violência, houve a maldade. Então esse conhecimento é tanto para o bem quanto para o mal. Mas essas palavras aqui nos remetem para os nossos dias, sem nenhuma dúvida. Estamos vivendo nos últimos momentos da história. Um pouco antes desse conhecimento ter sido expandido e um pouco depois, né, de toda essa história que nós estamos vendo aí desde 1798 para cá, essa profecia tem se cumprido. E teremos agora diante de nós o período de angústia, o período de sofrimento, que Jesus irá nos defender. Então, é muito importante essa visão. E agora Daniel tem uma outra visão, né? Então eu, Daniel, olhei diante de mim e estava dois anjos, uma margem de cá do rio e outra margem de lá do rio. Lembrando que esse capítulo 12, ele ainda faz parte da visão do capítulo 10. Capítulo 10 em que há aquela guerra por trás dos bastidores, né? Em que o próprio Senhor Jesus lutou a favor do rei da Pérsia liberar eles para irem para Jerusalém. Então ele está tendo essa visão do Reino do Norte e do Reino do Sul, como se fosse da época dele até os nossos dias, né? Então aqui nós estamos no contexto de um bloco só de ideias do capítulo 10, 11 e 12, tá? É importante, embora a gente esteja falando de capítulo, o próprio capítulo 12 é uma conclusão do 11, né, que nós estudamos semana passada, nesse momento em que o Reino do Norte e o Reino do Sul chegam no seu ápice das mentiras da Babilônia dos últimos dias, então levanta-se Jesus, né, nesse momento, a ressurreição. Então, nós estamos dentro de um bloco. Então, ele está falando dessa visão do rio Tigre, que ele tinha tido no capítulo 10. E um homem vestido de linho, que estava em cima das águas do rio, o qual já faz referência no capítulo 10, que é
de Jesus, né? Quanto tempo decorrerá antes que se cumpra essas coisas extraordinárias? Então, é feita uma pergunta e agora o homem de linho vai responder. O homem de linho, que estava acima das águas do rio, ergue para o céu a sua mão direita e sua mão esquerda. É interessante isso, porque em Apocalipse capítulo 10, ele está com um pé no mar, outro pé na terra, e ele levanta a mão da mesma forma. É interessante quando você começa a estudar a Bíblia, você encontra pontos importantes, né? E há um juramento ali, né, feito por Jesus no capítulo 10 de Apocalipse, e aqui também há um juramento feito por Cristo. Quer dizer, João e Daniel viram a mesma cena, e ouvi jurar por aquele que vive para sempre, dizendo: haverá tempo, tempos e meio tempo. E nós já estudamos esse período, se refere a 1260 dias, que nós entendemos o princípio de ano, com 1260 anos, em que em 538 o papado destrói os ostrogodos. Eu vou mostrar já algumas transferências, quando eu estiver colocando mais datas aqui, eu vou mostrar tudo de uma única vez. E esse período de 538 se discorre mais 1260 dias, chegando a 1798. Por que tempo tem metade de um tempo? Né? Nós já estudamos isso, mas vou apenas recapitular. Tempo aqui representa 360, tempos é o dobro, só pode ser dois, porque está no plural dual, 720. E metade de um tempo seria 180. Somando tudo isso, dá 1260. E a Bíblia fala de 1260 em vários lugares, né? A Bíblia fala sobre 42 meses, Apocalipse capítulo 13, verso 5. A Bíblia fala em Apocalipse capítulo 14 também, tempo, tempos e metade de um tempo. A Bíblia fala em Apocalipse 12, no verso 6, tempo, tempos e metade de um tempo. E no versículo 14, fala de 1260 dias. Então, estamos falando do mesmo período. O período em que o papado ascende na história e joga todo o sistema sacrificial de Deus fora, colocando a igreja como meio de salvação e não Cristo. E depois, no final, em 1798, era destruído pelo general Berthier. Então, na verdade, o que ele está dizendo? Olha, quando é que vai poder abrir o livro? Quando é que as pessoas vão entender isso? Depois de 1798. Então, é nesse contexto aqui que nós entendemos essa frase de Cristo explicando, né? Quando o poder do povo santo for finalmente quebrado, né? Todas essas coisas se cumprirão. O poder do povo santo, né? Esse povo santo, teoricamente, está se referindo à perseguição e tudo, que vai acabar, né? Nesse momento. E o verso 8 diz assim: eu ouvi, mas não compreendi. Veja que no capítulo 10 ele tinha entendido o assunto da guerra que se travou entre o bem e o mal para a libertação do povo dele, mas aqui ele não compreendeu. Por isso perguntei, meu Senhor, qual será o resultado de tudo isso? E aí vem a resposta de Deus, né? Ele respondeu: siga o seu caminho, Daniel, pois as palavras estão seladas e lacradas até o tempo do fim. Ou seja, isso não é para você. Isso não é para sua época, fique em paz. O que era para sua época, você já entendeu. Você entendeu que o teu povo terá um momento, você entendeu que eles voltarão para Jerusalém, você entendeu, né, que você foi um homem muito amado, você entendeu que tudo aquilo que é importante para você, eu te falei, mas agora isso não é para você. Isso é para o tempo do fim. Um dia alguém vai comer esse livrinho e vai começar a entender as duras penas, mas vão entender que essa mensagem não é para o seu tempo. E o verso 10, né? Muitos serão purificados, alvejados aqui, a palavra alva, né? Refinados, ou seja, muitos serão melhorados o seu caráter, né? E aqui eu vejo um prenúncio de Apocalipse capítulo 22, 11, né? Terão um grupo de justos, mas também terão um grupo de ímpios. Nesse momento, Deus vai fazer uma separação. É mais uma visão teológica clara dessa separação entre justos e ímpios. Muitos serão purificados, alvejados e refinados. Quer dizer, o justo continue praticando justiça, mas os ímpios continuarão ímpios. E aqui a Bíblia, lá em Apocalipse 22, 11, na conclusão, novamente, de Apocalipse, como na conclusão do livro de Daniel, haverá dois grupos. Os justos, cada vez mais justos, pelo sangue de Cristo, pelo relacionamento com Cristo. Nós estamos vendo hoje muitas pessoas se aproximando mais de Deus e outras se distanciando tanto de Deus, né? Isso tem acontecido tão claramente nos nossos dias, né? Então, os ímpios continuarão mais ímpios. E nenhum dos ímpios levará isso em consideração.
mas os sábios sim, quer dizer, muitos não estarão ali de alguma forma preocupados, né? Estarão se afastando cada vez mais de Deus, enquanto outros vão se aproximar mais de Deus. E depois de ter abolido o sacrifício diário, né? Seria o paganismo ali, né? A ideia de tirar Cristo de foco, né? E o sacrilégio terrível, falando sobre a influência da igreja durante a Idade Média, se colocando no lugar de Deus, né? Haverá 1290 dias. Eu vou explicar esses dois textos aqui com uma transparência, porque aí ajuda você a compreender, né? O que seria 1290, já que estamos falando tanto de 1260, né? É muito importante você entender esse contexto aqui. Eu vou trazer rapidamente isso, porque isso é fácil de você achar, não é difícil de você ter isso diante de você. Eu vou, eu vou compartilhar a transparência inteira, o que vai ajudar você a entender melhor esse assunto. Deixa eu só ampliar aqui a transparência. Você entender esses dois períodos, de 1290 e de 1335 dias, tá? Na verdade, está falando quase do mesmo período, então nós vamos entender isso de maneira mais clara aqui. Muito bem, você já deve estar vendo a transparência aí. Nós estamos falando dos 1290 dias, o que isso tem a ver com os 1260 dias, né? Veja que Deus vem para fazer Daniel entender a visão que iria acontecer naqueles dias, né? E a Bíblia fala que o tempo seria, o contínuo seria, desde o tempo que o contínuo, a abominação desoladora, haveria 1290 dias. Vamos entender, então, que o que acontece? O povo de Deus perde a visão do santuário, né? Porque havia um falso sistema de adoração. A igreja substitui ali a verdade com isso. Há uma intercessão que a Bíblia havia dito que quem faria era Cristo, né? Jesus seria o único intercessor, mas a igreja se coloca na Idade Média como aquele que substitui esse poder mediador, né? A igreja passa a ser o grande poder mediador. E agora na história acontecem algumas coisas que podem nos ajudar a compreender melhor essa história, né? A Bíblia fala que houve um papa chamado Símaco, ele foi papa de 498 a 514, né? Aí surgiu muitas divergências entre ele e o seu rival, chamado Lourenço, e que dirigiam um chamamento ao rei Ariano Teodorico. Se afirmou, então, para ser um juiz vigário de Deus, né? Então, quer dizer, a primeira vez que ele se coloca como sendo um substituto, a palavra vigário aqui significa substituto, né? E ele diz que ele não podia ser julgado por nada, porque ele era um substituto de Deus, né? Então, começa a existir essas ideias dentro da igreja, né? E em 503 acontece algo fantástico, que o Papa estava acima de toda a jurisdição temporal ou espiritual. Essa era a visão dele, né? Ou seja, ele começa a dizer que ele era praticamente Deus aqui nessa terra, esse Papa Licímaco, né? E esse livro foi lido no Sínodo e adotado por unanimidade no concílio deles, né? Isso em novembro de 503. Então, ele começa em 503 a se achar o substituto de Deus na Terra, como se ele fosse a verdade única e exclusiva, tirando Jesus, né? Aquele que realmente é o único que é a verdade e a vida. E aí Clovis era o rei da França, né? Na época ainda não existia a França, mas eram os francos, aqueles 10 povos bárbaros que eu já expliquei para vocês. E ele era casado com uma mulher chamada Clotilde, que aceitou o cristianismo. Então, Clovis, o que ele faz? Ele chega e diz, em 508, e aí começa esse período, em 508, que a França daria todo o suporte financeiro, todo o suporte bélico, para que o Papa fosse o único líder, né, na Europa. Isso não acontece ainda porque havia aqueles povos bárbaros que não se renderam, né? Os vândalos, os érulos e os ostrogodos. Principalmente agora os últimos dois, os érulos e os ostrogodos. Os vândalos já tinham sido destruídos aí.
em 493. Então, esse Clovis, né, ele é batizado nesse ano e ele declara total submissão ao Papa. Então, isso começa em 508. E começa com os francos, que depois seria a França, né? Então, o bispo de Roma recebe, né, o poder em 508, em 503 o poder eclesiástico, em 508 o poder político. Lembrando que nós tínhamos ainda aqueles reinos, né? Então, 1260 dias só vai se concretizar em 538. Mas aí, em 508, nós temos ali 30 anos antes, é um processo, naturalmente, né? Começa esse período e termina em 1798. Então, a Bíblia fala do início da supremacia papal, em que ele se colocaria no lugar de Deus, né? E que conseguiria a supremacia completa só em 538. Então, 1290 dias faz referência a um período dentro dos 1260 dias, 30 anos antes, para a gente entender o processo, né, que aconteceria durante esse período. E o bispo que estava com todo o poder agora, que era o bispo de Roma, né, ninguém podia julgá-lo, porque ele era uma grande liderança. E tirou, então, Jesus de foco, né, colocando ele como sendo o grande líder, o grande intercessor, né, em toda a história. Então, a igreja cristã começou a adotar costumes de paganismo, como confissão de pecados, como a mediação dos santos, o catecismo foi substituído pela Bíblia, e assim eles começaram a vender as indulgências para vender perdão, batizar recém-nascidos, né, a doutrina do purgatório que criava medo no povo, e assim a Idade Média, né, várias verdades foram destruídas e a soberania foi jogada por terra por essas falsas doutrinas durante a Idade Média, né? Então, a Bíblia fala que esse período foi um período que o verdadeiro povo de Deus foi perseguido. Então, nesse contexto, nós encontramos aí os francos dando supremacia ao papal, ainda não foi concretizada até 538, e ela termina em 1798. E depois nós temos um outro período, que é um período que a Bíblia chama de 1360 dias, o qual eu também vou fazer referência aqui, para que você possa entender, né, que período é esse, porque muita gente pergunta, né, por que tem esses períodos todos, né? E então você já entendeu que, na verdade, é uma amplificação dos 1260 dias que Daniel tem essa revelação aqui um pouco maior. E depois, então, ele faz referência aos 1335 dias, que também está baseado nessa mesma ideia. Você já entendeu o ano 508, né? Pela explicação que foi dada aqui. Agora eu vou explicar para você o final desse período, onde dá os 1335 dias. Você vai entender agora com essa explicação. Também vou usar aqui a projeção para que você entenda. Muito bem. Começamos no mesmo ano, né? E vamos terminar em 1843, um ano antes de 1844. Veja que o texto aqui, que nós vamos ler, né? Bem-aventurado aquele que chega nesse período, né? Que espera e chega aos 1335 dias. Ou seja, só depois desse período que o pessoal teria compreensão completa sobre o santuário. Então, bem-aventurado aqueles que tiverem orientação suficiente, porque até então, até um ano antes, eles acreditavam na restauração da verdade progressiva, mas tiveram um grande desapontamento, né? Por que seriam felizes essas pessoas chegassem a esse tempo, né? Eles veriam o restabelecimento do verdadeiro culto e ensino claro à lei de Deus, né? Eles não seriam enganados pelas falsas doutrinas da igreja. No dia 10 de novembro de 1483, nascia um grande homem da história, né? Martinho Lutero, olha a foto dele aí, né? Lutero foi um grande reformador, ele começou todo esse processo quase 400 anos antes desse período, né? Lutero, ele defendeu as teses, né? Eu vou passar rápido aqui, porque eu não quero tomar muito tempo, mas eu gostaria que você entendesse. Ele se converte num dia em que ele estava andando no meio do mato e um raio mata o amigo dele. Ele é livre e ele promete ser um monge, né? Era a visão que eles tinham, né? A visão que eles tinham que fazer alguma coisa para aplacar a ira de Deus, né? Enfim.
Então ele se torna um monge por causa de um medo, por causa de uma angústia que ele passa, que ele foi quase atingido por esse raio, né? Em 1515, ele foi nomeado vigário, né? Ele era um dos 11 ali no mosteiro, e ele começa a lutar contra a venda de indulgência, que ele começa a estudar a Bíblia, começa a ver a verdade sendo entendida. Em 1516 ele publicou seu primeiro livro, né? Ele era pároco de uma igreja em Wittenberg, na Alemanha, onde ele se mostrava já contra as indulgências. No dia 31 de outubro de 1517, a tão famosa pregação das 95 teses sobre a justificação pela fé é colocada no castelo de Wittenberg. E aí os jovens daquela época leem isso, né? Isso cria um grande problema. No dia 7 de agosto, ele foi convocado em Roma para acusado de ser um herege, né? Porque isso era a maneira como se tratava naquela época, quem não pensava igual. E ele então defende a sua fé, né? Diante do cardeal Catejano de Augsburgo. E ele reafirma, né? O seu conhecimento, a sua fé, né? Ele começa a ensinar várias pessoas. Ele ensinou pessoas que Jesus era o único mediador. Quer dizer, a reforma começa a acontecer ali, né? Em 1520, ele é excomungado, né, da igreja, mas ele não é morto, e ele passa a não ser mais membro da Igreja Católica. E então ele é convocado, né, a comparecer ali numa dieta chamada dieta, era uma espécie de reunião de Worms, em 1521, e novamente ele se recusou a se retratar das ideias bíblicas que mostravam o erro da igreja, né? E ele foi firme diante de Deus, né? A frase dele: aqui estou, não posso fazer outra coisa, que Deus me ajude. Amém. A dieta respondeu no dia 25 de maio, formalizando uma decisão de excomungar novamente Lutero. O homem se dispôs a trazer a Cristo à mente do povo, né? E ele tinha essa frase da Bíblia lá, de Abacuque: o justo viverá pela fé. Essas palavras foram colocadas na mente do povo da época, e muitas pessoas começaram a reformar a sua maneira de pensar. A igreja foi se enfraquecendo através dele, né? Ele enfrentou a mais poderosa instituição da época. Lutero traduziu também o Novo Testamento para o alemão. Foi muito útil, né, na preparação da Bíblia como um todo para a sua língua, que era o alemão. E depois nós tivemos ali o início da pregação através das sociedades bíblicas, né? Eu não pus aí nos slides, mas no finalzinho do século XVIII, lá por volta de 1700, começaram a surgir as sociedades bíblicas, e a Bíblia se popularizou, porque até então ninguém tinha direito a estudar a Bíblia, né? Então, depois de 1843, esse período são as pessoas felizes, porque tem conhecimento da Bíblia. Você pode pegar a sua Bíblia hoje, estudar a Bíblia, você pode entender a palavra de Deus. Até então, até 1843, 44, as pessoas não tinham tanto conhecimento, mas passaram a ter o conhecimento da Bíblia, né? Eu acho que eu pus aqui algumas coisas. E o general Berthier, então, foi aprisionado no ano de 1798, e começou então a existir as sociedades bíblicas. Olha só, foi difundida a Bíblia para vários lugares do mundo, as verdades foram aparecendo, as sociedades bíblicas começaram a divulgar a palavra de Deus, as verdades começaram a ser descobertas. Então, é nesse contexto que Daniel fala dos 1335 dias, sobre a revelação sendo apresentada ao mundo de maneira progressiva, e dali em diante você poderia estudar a Bíblia, e você é um bem-aventurado, porque você tem a palavra de Deus para estudar, como nunca na história antes o povo teve, né? De, de, de pregar a Bíblia e de toda a expressão da palavra de Deus. Então, é basicamente isso que ele está falando ali, nessa explicação de que bem-aventurados são aqueles que chegam a esse período, né? E voltando aqui para o capítulo 12, explicado então esses dois períodos da história,
O verso 13 é muito importante. Quanto a você, siga o seu caminho até o fim. Você descansará, e então, no final dos dias, você se levantará para receber a herança que lhe cabe. E terminamos o livro com uma promessa específica para Daniel. Eu fico imaginando Daniel velhinho, ouvindo Deus dizer isso para ele. Daniel, fica feliz. Você cumpriu a missão que eu designei para você. Você foi um profeta, você foi um homem dedicado e logo você receberá o teu galardão. Paulo, no final da vida dele, também falou, né? Combati o bom combate, encerrei a carreira e guardei a fé. Ele já sabia que ia morrer ali. A verdade é que todos nós sabemos que um dia vamos morrer. Mas, como nunca, nós somos felizes. Chegamos a esse período. Vivemos um período que antecede a volta de Cristo. Vivemos um período próximo do fechamento da porta da graça, não tenho dúvidas disso. Vivemos um período em que Deus está chamando a gente para fazermos parte daqueles que serão selados com o selo de Deus. Você que me ouve, você que está vivo, Deus está chamando você para fazer parte dessas testemunhas dos últimos dias, do povo de Deus, do remanescente fiel, daqueles que colocarão Deus em primeiro lugar, daqueles que testemunharão e verão, mesmo nesse período de angústia. E quem sabe nós sejamos aqueles que serão selados com o selo de Deus. E passaremos por esse período de angústia e veremos Jesus voltar. Eu não sei o que te aguarda, eu não sei o que me aguarda, mas eu sei o que vai acontecer. E eu sei que se Deus um dia nos recolher, e nós estivermos firmes nas palavras de Deus, seremos aquele grupo que irá ressuscitar na primeira ressurreição, ou até mesmo, quem sabe, na ressurreição especial, para dar forças àqueles que estarão vendo nesses últimos momentos. Eu sei o que vai acontecer, não sei o que vai acontecer comigo, não sei o que você não deve saber, não vai saber o que vai acontecer com você. Mas Deus vai falar para mim e para você nessa manhã, usando e falando o seu nome especificamente. Continua firme nos caminhos, não desista, ande ao meu lado, seja sábio, pratique a justiça, pregue a palavra. Logo virá esse período de angústia, mas será um período curto. E eu estou voltando para formar o reino da eternidade, um reino que jamais vai passar. Não dê bola para o reino do norte, nem para o reino do sul. Não confie, como diz Jeremias, né? Não confie o forte na sua força, o sábio na sua sabedoria, o rico na sua riqueza, mas confie em Jesus Cristo. Não confie numa igreja, não confie em homens, confie na palavra de Deus. Logo virá esse tempo, irá terminar, e Jesus irá voltar para te buscar. E todas essas histórias do livro de Daniel, de Apocalipse, nós encontraremos com muita certeza, se tudo se cumpriu até aqui, irá se cumprir, porque a palavra é fiel. E Cristo é o grande líder. E a vitória já nos é dada através do sangue de Cristo. O nosso juiz será um dia o nosso juiz, mas hoje ele é o nosso advogado. Vamos entregar nossa vida nas mãos dele e viver com essa esperança, porque logo acabará tudo e Cristo vai voltar nos meus santos. Que Deus te abençoe. Vamos orar. Senhor Deus, que palavras lindas o Senhor disse para o profeta Daniel. Naquela época não ficaria vivo até os nossos dias. O tempo dele teria acabado, mas ele estava feliz, porque ele tinha algo para receber, que era a vida eterna. Nós estamos vivos, ouvindo a tua palavra,
e temos diante de nós a salvação e a perdição. Queira, Senhor, abençoar a cada um de nossos amigos que vão ouvir essa mensagem. Somos felizes porque chegamos a esse período depois de 1843. Conhecemos a tua palavra. Muitos na Idade Média morreram sem sequer saber que existia a palavra de Deus. Muitos acreditaram em homens. E nós sabemos que, pela sua misericórdia, cada um será julgado de acordo com o conhecimento que teve e o uso que fez dele. E muitas pessoas foram enganadas, talvez estarão no reino da eternidade, porque foram fiéis àquilo que eles aprenderam. Mas como nunca nós somos felizes em termos hoje o livro selado, mas agora aberto, revelado. Quando João, na ilha de Patmos, viu aquele livro que teria sido aberto, nós estudamos esse livro, entendemos muitas coisas desse livro e sabemos o que iria acontecer na história e como ela se cumpre. Vimos o reino da Babilônia, a conversão de Nabucodonosor depois de 4 tentativas. Vimos a destruição da Babilônia pelos Medo-Persas, mostrado pelo próprio capítulo 5. Nós vimos Alexandre o Grande conquistando os Medo-Persas, de acordo com a profecia. Vimos os 4 generais, a guerra do Reino do Norte e do Reino do Sul. Vimos o Império Romano, as pernas de ferro. Vimos os 10 povos bárbaros. Vimos também a igreja se misturando com o Estado e ganhando poder e confundindo as pessoas, criando a abominação assoladora. Vimos a destruição dela, mas parcial, porque a ferida mortal teria que ser curada, de acordo com Apocalipse, capítulo 13. Vemos os 2 poderes hoje no mundo, mas sabemos, Senhor, que todas esses reinos passarão. E a pedra que é Jesus Cristo, irá destruir essa estátua nos pés. São os nossos dias. E em breve teremos o reino da eternidade. Obrigado pela palavra das Escrituras que nos dá tanto discernimento e compreensão. E queremos não encerrar o livro de Daniel em nossas vidas, mas queremos estudar mais e mais ele. Que a nossa vida possa ser transformada pelo seu poder. E que possamos sair a pregar. Mostrar talvez esses vídeos, ensinar particularmente outras pessoas. O livro de Daniel, o qual Jesus disse para cada um de nós. Estude no capítulo 24, verso 15 de São Mateus. E que possamos guardar a fé, seguir nessa carreira até quando o Senhor nos permitir, mas pregarmos que o Senhor está para voltar e que haverá um tempo de angústia. As pessoas têm que se preparar porque aqueles que estiverem com Deus serão protegidos pelo grande Miguel. Entregamos cada um que entrar em contato com a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus queridos. Amém. Amém. Vocês têm alguma pergunta? Irmão Daniel, eu tomei a liberdade, o senhor não estava de falar sobre aquele assunto que o senhor falou, mas se o senhor quiser trazer, está gravando, também está à sua disposição. Não, assim, hoje, especialmente, né, eu fiquei um pouco mais, mas geralmente eu saio um pouco mais cedo. Eu saio com pena, vou até realinhar o meu horário com um outro aluno, né? Mas o livro de Daniel, ele é fundamental. Sem ele, nós ficamos cegos e nós não vamos entender o Apocalipse direito. Então, o trabalho que o irmão fez com os gráficos, principalmente a parte final dos 1260, 1335 anos, 1290, isso é muito importante a gente entender. Eu também peço licença para eu me despedir por causa de um outro aluno que a gente tem de estudo bíblico, mas eu peço orações pela Cláudia e pela Carol e também pelos meus filhos. Nós estamos enfrentando alguns problemas e
em plena época em que nós deveríamos estar indo, né, de acordo com a profecia, a gente está tendo disputas, né, entre o bem e o mal na mente dos nossos jovens. Então, eu peço até ao irmão, não sei se o irmão Edson faz isso, né? Essa é uma mensagem que tem que ser dada para todos os jovens. Eles podem entender isso, né? O Apocalipse, o livro de Daniel. A gente tem que mostrar o tempo que a gente está vivendo. Mas o jovem adventista sabe o que é certo, mas ele está passando uma disputa muito grande entre o que ele sabe que é certo e o que ele quer fazer, porque a maioria dos outros jovens faz. Então, irmãos, vamos orar. Eu não vou poder ficar. Na outra reunião, já com o horário reformulado, eu gostaria de falar um pouco sobre a ressurreição lá do final do tempo, que tem um texto no livro de Ellen White que diz que todos aqueles que ouviram a terceira mensagem angélica vão ressuscitar. E olha, irmãos, nós não ouvimos a terceira mensagem angélica, não é? Então, esse é espetacular. Então, isso dá uma alegria na gente, uma animação. E nós precisamos realmente pregar essa mensagem para os nossos jovens. A Igreja Adventista, ela foi feita por jovens. Ellen White era uma menina, uma adolescente. O marido, um pouco mais velho, também era um jovem. E eles moveram, ele e os outros, né? Moveram a igreja. Não vamos desanimar, irmãos. Como o irmão Edson orou aí, muito bem. Nós conhecemos tudo isso. Se não conhecemos, agora a gente vai conhecer melhor, porque o irmão já explicou. Então vamos para frente, irmão. Não vamos desanimar, porque a igreja ela vai passar por um momento espetacular. E nós, eu creio, vamos ver isso acontecer. Amém. É, eu vou ter que sair, mas Deus te abençoe, irmão. orem pela Cláudia, pela Carol, pelos meus filhos Rubem e Estela. Eles estão passando um período assim. Nós aqui em casa, né? Vou brigar com eles. Meus filhos cresceram no Adventismo, conhecem, né? Mas é uma luta desigual entre o bem e o mal, né? E para eles é muito difícil. Então vamos orar, né? Até se alguém puder jejuar, jejue. Eu vou tentar também. E muito obrigado, irmão Edson, pelo seu trabalho. Deus seja louvado, querido. Eu vou orar pelos seus filhos. Eu tenho filhos que estão entrando na adolescência. Meu pai ontem falando sobre isso, né? A gente vê que não é fácil. É uma Irmão, não luta é muito fácil. difícil. É E que a gente precisa envolver os nossos filhos na missão. isso. Esse é o ponto principal. Meu É, filho está com 14 anos, eu falei para ele, agora você vai começar a pregar. sim. E eu, infelizmente, tenho que ir, que eu estou Vai, deixando a outra vai. pessoa esperando. Deus abençoe, irmão. Obrigado. Amém. Vamos estar orando por ti, e pelos teus filhos, sim. Tá. E uma feliz semana para todos, viu? Amém, amém. Amém. Muito bem. Alguém tem alguma dúvida? Gostaria de expor essa dúvida, senão eu vou parar a nossa gravação. É importante, às vezes, a sua dúvida pode ser de uma outra pessoa, que talvez eu não tenha preenchido aqui. Nossa. Edileuza, Oi, bom dia. bom dia. Bom dia, Edson. Eu tenho assim uma dúvida que quando você tocou nesse ponto, sempre eu tive, né? É Hum, sobre os que vão ressuscitar um pouco antes da volta de Jesus. Esse aí que eu tenho, esse ponto, eu tenho um pouco de dúvida, é o seguinte, eu fico pensando assim, e se o inimigo tentar enrolar as pessoas, dizendo que ele sabe também de tudo, né? E essas pessoas ressuscitarem e falar que são essas pessoas, eu não sei, como é que vai ser essa ressurreição? Todos vão ver? Porque se começar a enganar, você pensar assim, um ente seu querido que morreu, que a gente sabe também que o inimigo vai fazer isso também perto de Jesus voltar, que você vai pensar que o seu ente querido é ele, mas no entanto não é. Então, eu queria que você me esclarecesse esse ponto aí. Como vamos ter a certeza que esses que ressuscitarão, serão já os de Jesus mesmo, da ressurreição, ou se é o engano de Satanás? É isso que eu queria entender.
Muito bem. Veja que nós temos dois grupos bem claros aqui, né? Os que já morreram sobre a mensagem do terceiro anjo, na verdade, eles vão se aliar ao povo de Deus para fazer, para dar força, para encorajar, né? Então, veja, se uma pessoa ressuscita e ela, de repente, mesmo dentro da nossa família, né, ela não vem com esse propósito de nos dar força para os últimos dias ali, enfim, e não morreu nessa fé que a gente tinha, se duvidar. Agora, você vai estar tão perto de Deus, você vai estar tão próximo de Deus, né? Nesse momento, se você estiver entre os justos, porque você vai estar com a proteção de Cristo. Não vai acontecer só com a sua família, não vai acontecer só com os seus, vai acontecer com muita gente. Então não vai ser assim, um aparece hoje, outro aparece amanhã, outro aparece depois de amanhã. Vai ser todo mundo junto, né? Então essa é a certeza que a gente vai ter de que essa profecia está se cumprindo, onde muitos vão ao mesmo tempo ressuscitar, né? E uns vão se aliar ao mal e outros vão se aliar ao bem. Não vai ser alguma coisa assim pequena, vai ser uma coisa muito grande. E vai ter, vai falar muitos, né? Então entendemos que pessoas não às vezes da nossa família, mas que morreram na nossa fé em si, né? Então essa é a grande o grande diferencial. E importante a gente notar que nós não vamos ter essa preocupação, né? Se essa pessoa ressuscitar, que foi ou não Deus que fez, porque vai ser tanta gente ao mesmo tempo que vai se cumprir a gente vai entender que é um cumprimento da profecia. Então, eu vejo muita dificuldade com isso. São pessoas que vão ressuscitar e vão vir até nós para orar com a gente, para nos dar forças, falar, olha, aqui está se cumprindo, logo Jesus está voltando. Então, aqueles que vêm do lado de Deus aqui, eles não vão ter mais, é importante que vocês entendam isso, nós vamos ser cercados por Deus e o inimigo de Deus não vai ter mais poder sobre nós. Não significa que não vamos pecar, não vamos ter dificuldades. Isso também, a porta da graça também já fechou nessa época, Já, né? já. Ah, agora vem agora já entendi. Porque com a porta da graça fechando, como você mesmo falou, nós não vamos ter mais essa influência maligna, não é isso? Exatamente. O Espírito Santo Ah, ser retirado da terra não é ser retirado da terra como um todo, mas é ser retirado dos ímpios, né? O Espírito Santo vai trabalhar somente com os justos. Isso é importante que a gente entenda. É uma guerra mesmo. Deus com os seus e o inimigo com os dele. ótimo, irmão Edson. Gostei da explicação. Agora me aliviou. Muito bom. Porque Tá bom. também, o inimigo também, então, ele vai usar dessa artimanha antes da porta da graça fechar. Eles enganarão, como engana até a imortalidade, né? Que vai ser um dos temas também do inimigo, a imortalidade. Sim. Então, ele vem sempre enganando, né? Só que quando a porta da graça fechar, ele não vai poder enganar sobre isso, que ele não vai mais ter poder também sobre os que estão com Jesus. Sim. Eu imagino grupos de fiéis, né? Vivendo e confiando em Deus aqui, sendo perseguido, mas um dando força ao outro. Esses que são ressuscitados vêm dar força, e é um período muito pequeno, né? Então, eu acho que um capítulo muito especial que a gente deveria ler é o Livramento dos Justos do Grande Conflito, que fala bastante sobre isso. Obrigada, irmão Daniel. Muito bem. Mais alguma dúvida? Foi. Então, vou encerrar aqui a gravação e nós concluímos aqui o livro de Daniel e que tudo que tenha sido dito aqui, né, com poder não meu, mas do estudo, com a orientação do Espírito Santo, possa ser de muita utilidade para todos nós. Deus abençoe a todos.